Olá, minhas queridas amigas, estamos de volta com mais um capítulo do livro Uma Mulher que Reflete o Coração de Jesus, de Elizabeth George. 30 passos para seguir os exemplos de Cristo. Hoje, no 26º dia, estaremos falando de como ser grato como nosso Senhor Jesus. Vem comigo. Meu marido, Jim, foi abençoado com o privilégio de viajar pelo mundo. Essas viagens não eram de férias ou passeio. Não, eram para visitar e assistir missionários e dar aulas em conferências de lideranças para pastores e líderes de igrejas em países estrangeiros. Numa de muitas das suas viagens à Rússia, Jim estava dando aula no Instituto Bíblico em Moscou. Ainda era setembro, mas já estava nevando naquela grande cidade, pois o inverno começa apenas em dezembro no hemisfério norte. Os pastores presentes vinham de áreas remotas daquele vasto país. A maioria tinha viajado vários dias e noites para participar da conferência de treinamento que duraria a semana toda. Antes que Jim saísse dos Estados Unidos para a conferência, pediram que ele orasse para levar consigo alguns ternos usados para doar aos pastores necessitados. E efetivamente, Jim tinha vários ternos fora de moda que tinha embalado para a viagem. Ele não pensou muito sobre isso, até que os homens que o receberam encheram os olhos de lágrima, fizeram gestos e buscaram qualquer forma de lhe comunicar a sua gratidão. Eles o abraçaram várias vezes, oraram com ele e por ele, louvaram a Deus pelo Jim e pelas roupas. Para eles, as roupas usadas eram uma grande bênção de Deus. Provavelmente seja necessário dizer que um Jim diferente aterrissou no solo americano. Ele estava absolutamente maravilhado com a gratidão que esses homens afetuosos haviam demonstrado. Ele ficou tocado para sempre pela emoção causada pela gratidão que eles exibiram, por receber as roupas que ele e os outros palestrantes lhes trouxeram. Todos os companheiros de ministério de Jim, sem exceção, voltaram para casa com as malas vazias, arrependidos de não terem levado mais roupas para deixar lá. E os pastores da Rússia? Bem, eles voltaram para casa usando o único terno que já haviam possuído. O louvor e a gratidão e o reconhecimento deveriam fazer parte constante da nossa vida como cristãos. Pense nisso. Nós temos tanto, mas lamentavelmente a nossa sociedade abastada tem tirado o brilho da graça de Deus e a sua graciosa provisão. Parece ser necessário fazer uma viagem a um país onde os cristãos são perseguidos e desfavorecidos para acordarmos e valorizar até as menores bênçãos que desfrutamos como filhas de Deus. Ao continuar caminhando pela nossa galeria das qualidades que Jesus possuía, chegamos à obra-prima, que é a sua atitude de gratidão. Esta é realmente uma das qualidades incríveis, porque, como Filho de Deus, ele criou e possuía tudo. Ainda assim, ele nunca deixou de demonstrar um espírito grato ao Pai Celestial. Ao gastarmos tempo olhando agora para a gratidão, vamos primeiro agradecer ao Pai por seu dom inexprimível, o seu Filho Jesus, o nosso Salvador. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 15. O primo de Jesus, João Batista, era muito popular entre o povo de Israel. Grandes multidões o seguiam, ouviam-no pregar e se submetiam ao seu chamado ao arrependimento. No auge da popularidade de João, Jesus veio ao Rio Jordão, onde João estava conduzindo o seu ministério. Como João reagiu à visita de Jesus, especialmente porque muitas pessoas estavam seguindo Jesus também. João, capítulo 3, versículo 22 ao 26. João reagiu com uma atitude generosa, humilde e piedosa. Ele disse: "Não sou o Cristo, mas sou o enviado adiante dele. É necessário que ele cresça e que eu diminua." João, capítulo 3, versículo 28 e 30. Expressar a gratidão e apreço pelos outros costuma ser difícil para as pessoas que estão envolvidas no mesmo ramo de trabalho, ou no caso de cristãos, na mesma área de ministério. Se não tomarmos cuidado, você e eu podemos ficar com inveja das colaboradoras em Cristo que são mais dotadas e podem fazer um serviço melhor do que nós. Achamo-nos ameaçadas pelas suas habilidades e pela atenção que elas recebem pelo seu sucesso.
Mas como João Batista, devemos nos dar conta de que essas pessoas são enviadas de Deus. Também como João, temos a escolha de querer apoiar ou atrapalhar o seu trabalho. João compreendeu que estava testemunhando de um ser superior, o qual estava destinado a grandes coisas. Ele agradeceu e louvou a Deus por Jesus, fez os outros se voltarem para Jesus e então saiu do caminho sabendo que havia cumprido o papel que Deus lhe destinara de anunciar a vinda do Messias. Existe alguém num de seus ministérios ou no seu trabalho que tem talento e habilidades que você não possui? Não se sinta ameaçada, não tenha inveja das habilidades dela. Jesus e João lhes mostraram um caminho melhor. Dê espaço, veja se existe algo que você possa fazer para assistir essa pessoa. Fale bem dela e dê graças a Deus pela excelente forma pela qual ela faz o trabalho para o Senhor. João Batista havia apresentado Jesus a pessoas como aquele que trairia julgamento com a sua vinda. Mateus capítulo 3, versículo 11 e 12. Mais tarde, quando João foi posto na prisão, ouviu que Jesus estava curando os enfermos e nos trazendo julgamento como João havia pensado. Jesus era aquele. Estando confuso, João enviou vários de seus próprios discípulos para perguntar a Jesus se ele era verdadeiramente o Messias. Em resposta, Jesus enviou os discípulos de João de volta a ele como testemunhas oculares dos seus muitos milagres. Talvez João estivesse um pouco desanimado, afinal de contas, ele havia pregado por apenas um ano antes de ser encarcerado. Assim que os discípulos de João deixaram Jesus para contar a João o que tinham visto, Jesus falou às multidões acerca dele. Ele elogiou João, dizendo que este era mais do que um profeta, e que entre os nascidos da mulher não surgiu outro maior que João Batista. Mateus capítulo 11, versículo 9 e 11. Usando os seus escritos do Antigo Testamento, Jesus compartilhou a descrição de João. Estou enviando à tua frente o meu mensageiro, que preparará o teu caminho diante de ti. Versículo 10. Espero que os discípulos de João tenham voltado para ele com essas palavras de elogio, afirmação e encorajamento. Eles certamente relataram o que tinha visto Jesus fazer e ouviram elogiar João, o seu mestre. João era especial de fato. Ele era escolhido para ser o mensageiro, o arauto do Messias por vir. Jesus queria que as pessoas soubessem quanto João era único. Ele queria que elas soubessem quanto ele era grato a João. Ele queria que se certificassem de que eles não se esqueceriam de João. Ser grata àqueles que ajudaram a chegar à sua posição atual é também uma parte importante de uma atitude de gratidão. Jesus estava grato porque o Pai havia enviado João como seu arauto e o seu mensageiro. Como as pessoas saberiam que o rei estava chegando sem que alguém precedesse o rei para contar a elas sobre a sua vinda? É fácil de se esquecer do que os outros fizeram, sacrificaram e contribuíram para você chegar onde você está hoje. Talvez foram seus pais, ou seu antigo professor, mentor, chefe ou companheiro de trabalho. Quem lhe mostraram as regras quando você era nova ou encorajaram quando você não tinha certeza se poderia prosseguir? Você lhes agradeceu quando foi promovida? Você continua a manter contato e lhes agradece pelo seu apoio, passado, presente e, quem sabe, pela ajuda do apoio no futuro? Os discípulos tiveram Jesus, Timóteo e Tito tiveram Paulo, Marcos teve sempre Pedro e Maria, teve Isabel. Quem você tem? Por que você é grata? Expresse isso a Deus e a essas pessoas. Depois que Jesus foi rejeitado pelo povo de Nazaré, Mateus capítulo 4, versículo 12 e 13, ele transferiu o seu quartel-general para a cidade de Cafarnaum. Ainda na região da Galileia, ele operou muitos milagres maravilhosos nessa área e nas redondezas. Você pensa que as pessoas o adotaram com todo entusiasmo como Messias? Ainda assim, elas mostraram total indiferença a ele. Jesus denunciou a sua rejeição e distinguiu especificamente Cafarnaum. Capítulo 11, versículo do 20 ao 24. Mas então ele fez algo um pouco inesperado. Em lugar de ficar abatido, rendeu graças ou louvor ao Pai.
Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e eruditos e revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim o quisestes. Mateus capítulo 11, 25 e 26. Pelo que Jesus agradeceu ou louvou ao Pai, ele agradeceu a Deus por haver ocultado o significado de suas palavras e obras daqueles que eram supostamente sábios e eruditos. Ele louvou a Deus porque, em vez disso, ele tinha escolhido revelar Jesus, a sua mensagem aos pequeninos, aqueles que não eram formalmente educados, mas humildes e estavam dispostos a receber a verdade. Algo aconteceu na vida que parecia estranho ou não fazia sentido? Talvez você não quisesse entender como o amor de Deus poderia deixar algo daquele tipo acontecer a você ou algum ente querido. Bem, você não está sozinha. A maior parte das pessoas vivenciam situações que são difíceis ou impossíveis de entender. Em lugar de questionar o Pai, o Senhor do céu e da terra, como os seus porquês, imite a vida de Jesus e seja grata. É como a Bíblia diz: sede gratos por todas as coisas, pois essa é a vontade de Deus, em Cristo Jesus para convosco. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Jesus tinha 12 discípulos, mas eles também tinham alguns irmãos, amigos especiais, como Lázaro e as suas 2 irmãs, Maria e Marta. Jesus tinha visitado Betânia e a casa deles muitas vezes, porque era perto de Jerusalém. Já vimos esse trio antes, mas como as diferentes cores de um arco-íris, podemos nos focar e ver melhor algo diferente a cada vez que observamos. Aqui vemos um encontro com eles que levou Jesus a dar graças verbalmente a Deus. Ao se aproximar do fim dos seus 3 anos de ministério, Jesus recebeu a notícia de que Lázaro estava doente. Quando Jesus e os seus discípulos chegaram à cena, Lázaro já estava no túmulo havia 4 dias. Depois de se encontrar com as irmãs, Jesus ordenou que o sepulcro de Lázaro fosse aberto. Todos fizeram chocados, pensando no que veriam e no cheiro que sentiriam. Ao removerem a pedra do sepulcro, Jesus rendeu esta oração de ação de graças. Pai, graças te dou porque me ouvistes. Eu sei que sempre me ouves, mas por causa da multidão que está aqui, é que assim falei, para que creiam que me enviastes. Capítulo João, versículo 11. 41, 42. Jesus e o Pai nunca perdiam o contato, de modo que não havia necessidade de que ele orasse de fato ou de orar em voz alta em público, mas aqui Jesus agradeceu aberta e publicamente ao Pai. Por quê? Para que todos pudessem ouvir, Jesus queria que as pessoas presentes junto à tumba, e nós também hoje, soubessem e dessem graças porque Deus está sempre conosco e sempre ouve quando oramos. Você também pode agradecer a Deus porque Ele ouve as suas orações, ainda que você não possa presumir que sabe como Deus responderá, porque saber que Deus é bom e que Ele não pode fazer nada que não seja coerente com a sua natureza santa e justa. Jesus disse que dentre vós, se o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Quanto mais o Pai que está no céu dará coisas boas ao que lhes pedirem. Mateus capítulo 7, versículo 9 ao 11. Agradeça a Deus, porque de qualquer forma que Ele responder a sua oração, você pode saber que será, em última instância, para o seu bem e a glória dele. Até o fim do seu ministério terreno, Jesus continuou rendendo orações de graças ao Pai, por tudo que ele havia realizado por ele e com ele. E o seu filho, em sua oração sacerdotal em João capítulo 17, antes da sua traição, Jesus agradeceu ao Pai. Em João capítulo 17, versículo 2, ele agradeceu pelo poder e a oportunidade de assegurar a vida eterna a todos os crentes. No versículo 6 e 7, ele agradeceu por lhe dar os seus discípulos. No versículo 8, porque os crentes tinham ouvido a palavra do Pai, a qual Jesus tinha transmitido e obedecido a ela. Então, com um coração grato, Jesus voltou o seu foco para a cruz e a sua morte. Como Jesus poderia ser grato? Qual era a razão para essa atitude grata? Ele sabia que o Pai estava no controle absoluto.
Ele sabia que tudo estava acontecendo de acordo com o plano divino de Deus. O seu coração está cheio de ações de graças? Existe alguma razão para você não demonstrar mais da atitude de gratidão de Jesus? Por exemplo, talvez você não conheça Jesus e tenha diante de si um futuro desconhecido e sem segurança. Peça que Deus lhe conceda a graça dele para receber Jesus Cristo como seu Salvador e lhe dar o dom da vida eterna. Então você também poderá ser grata de forma abundante. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Talvez você seja uma crente que se esqueceu como a sua vida era sem esperança antes de conhecer e pertencer a Jesus. Não existe dom maior que o dom da salvação e com qualquer dom você deveria dizer obrigada constantemente. Pare por um momento e agradeça a Deus pelo seu dom indescritível em Jesus Cristo. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 15. Então faça o propósito em seu coração de responder com gratidão, louvor e alegria ao Senhor por Jesus, o tesouro da salvação que Ele dá. Tradicionalmente, uma celebração do Dia de Ações e Graças, que acontece todos os anos no mês de novembro nos Estados Unidos, é associada a dar graças e demonstrar gratidão a Deus pelos frutos da sua generosidade e provisão. O louvor e as ações de graças não deveriam ser reservados e resumidos apenas a um dia especial determinado. Exaltar a Deus e dar graças deveriam ser uma parte normal do dia a dia. Agradeça a Ele antes de sair da cama, agradeça a Ele antes de cada refeição, agradeça a Ele pela família, pelos amigos, por uma igreja abençoada, pela sua provisão. Mas o agradecimento não deve fluir apenas dos seus lábios por Deus e pelo seu dom Jesus. Você também deve erguer louvor pelas pessoas que Deus coloca em seu caminho. Você pode demonstrar também gratidão a essas pessoas. Nunca é demais dizer obrigado aos pais, aos amigos, líderes da igreja e especialmente à família. Deus usou todas essas pessoas para moldá-la e formá-la na mulher que você é hoje, uma mulher que reflete o coração de Jesus. Vamos estar orando juntas? Ó Senhor, prostro-me diante de Ti, com um coração grato. Nas palavras do rei Davi, fico maravilhada, pois quem sou eu, ó Senhor Deus, para que tenhas me abençoado de forma tão abundante, pela Tua salvação, pelo Teu perdão, pela minha família e igreja. Eu rendo louvor e ações de graças, de forma inadequada, mas sincera. Obrigada, querido Senhor. Amém. Se esse texto sobre gratidão atingir o seu coração de uma forma abundante, que essa gratidão transborde, primeiramente a Deus, pelo dom da vida, pelo amor incondicional, pela graça imerecida, transborde na sua casa, para sua família, transborde aos seus amigos e transborde e atinja aquelas pessoas que talvez não te queiram tão bem. Mas agradeça, porque elas não estão na sua vida em vão. O Senhor, Ele nos permite viver situações dessa para que nós possamos crescer, amadurecer e ser gratos a Ele todos os dias das nossas vidas. No próximo capítulo, nós estaremos falando de como ser verdadeira como nosso Senhor Jesus. Se este livro está sendo impactante na sua vida e transformador, curta o canal, se inscreve, ativa o sininho para as próximas notificações, compartilha com as suas amigas para que a vida delas sejam abençoadas também. Um beijo no coração de vocês e até a próxima.